Olá, pessoas! Essa semana a gente vai ter mais um capítulo especial para falar de uma revista lá do passado que a gente adicionou na nossa coleção, que é essa aqui, que tem o Sex Power Man na capa. E a revista nessa época teve algumas adições, algumas modificações para dar uma melhorada e para ver se a revista seguia novos rumos, até mesmo para atrair melhor o público, fidelizar melhor o público. E pensando em mudanças, o capítulo vai estar focado nisso, até porque a gente vai ter uma surpresa essa semana, que o Rafa teve uma ideia de fazer um segmento diferenciado no canal da pergunta do Rafa, só que ele pensou em fazer 5 perguntas para alguém que tivesse feito parte da história da revista e esporadicamente, não vai ser uma coisa que vai acontecer sempre, a gente vai estar adicionando esse quadro aqui no canal, que é as 5 perguntas do Rafa, que essa semana vai ser com a capa da revista edição número 53, com Marcelo de Paula. Então hoje, depois de eu apresentar todo o capítulo da revista do Sex Power Man, a gente vai estar vendo então as 5 perguntas do Rafa com o Marcelo de Paula. Antes de começar o capítulo, eu só queria pedir para vocês descerem aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual G em Questão, capítulo especial 76, a oportunidade que gera mudanças. Analisando mais uma publicação do início da história da G Magazine, a edição número 15 mostrava como a Ana Fadigas não tinha medo de arriscar, com um único propósito: alcançar cada vez mais a satisfação do público. Com isso, ela dava abertura para novos colunistas, como o David Brasil, que na seção Babado fazia o anúncio da sua estreia na G Magazine, que se daria na edição número 16. A seção Babado também falava da estreia da série Will & Grace, que por sinal é uma série que eu e o Rafa a gente ama, a gente tem todos os DVDs, até coloquei os popinhos dele aqui, a Grace e o Will, para representar porque eu estou falando deles. E foi um marco na televisão americana, protagonizada por um homossexual no horário nobre, sendo vista com naturalidade, uma mostra do avanço na aceitação da representatividade gay para o grande público. Mais uma prova da importância em quebrar barreiras e trazer informação que nos deixam a par do nosso universo estava em Cidadania, com avanços e retrocessos, onde diversas notícias mostravam como andava a aceitação ou não da diversidade ao redor do mundo. Destaque para o crime brutal de homofobia nos Estados Unidos que levou à morte do jovem Matthew Shepard, história que já abordamos aqui no canal mais a fundo, lá no capítulo 33, vou deixar aqui no card para vocês irem lá dar uma olhada. Oportunidade que Ana Fadigas também aproveitou foi de trazer nessa edição uma entrevista com o cineasta austríaco que participaria do 6º Festival Mix Brasil, Hans Schreyer. Transsexual, Hans falava com naturalidade sobre sua transexualidade, justamente para que, através da sua vivência, cada vez mais fossem quebrados estigmas a respeito desse assunto. A seção e-mail trazia o primeiro contato da G Magazine com o autor Alcides Nogueira, que sempre fez recorrente em suas obras assuntos sobre a sexualidade humana, como também já podemos ver no capítulo 49, que eu também vou deixar um card aqui em cima para vocês darem pulo lá depois do vídeo. Para mexer com a imaginação dos leitores, as edições do passado traziam numa seção fetiche recortes de partes do corpo dos modelos que já haviam posado para a revista, brincando com o jogo de adivinhação. Nessa edição especial de Natal, por trazer o quinteto do Sex Power Man, a G acabou contando apenas com um ensaio de capa, que na verdade foram 5 pequenos ensaios independentes de cada um dos rapazes. O primeiro foi o Júlio Mari, de 22 anos, natural de São Paulo. O segundo foi o Bruno de Angeles, de 24 anos, natural de Fortaleza. O terceiro foi o Ivan de Olivieri, de 21 anos, natural de Arapiraca, Alagoas. O quarto já era um grande conhecido dos leitores da G, pois foi capa da edição número 10, já analisada aqui no capítulo especial 50, Sandro Zanata, com seus 26 anos. E o quinto e último, também conhecido dos leitores, capa da edição número 7, analisada também aqui no canal no capítulo 45, o Lucas Palhares, de 25 anos. E assim a gente termina mais esse capítulo. Então agora eu vou introduzir esse segmento com as 5 perguntas do Rafa, que vai ser justamente com o Marcelo de Paula, que foi temática do nosso vídeo de capítulo 44, por sinal é um dos vídeos mais populares aqui do canal, e eu espero que vocês gostem, gente. Segue aí com vocês o novo segmento das 5 perguntas do Rafa. Olá, pessoas! A pergunta do Rafa dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Hoje vão ser as 5 perguntas do Rafa, com um convidado mais que especial, o Marcelo de Paula. Ele ficou super famoso lá em 1969, com uma campanha para Johnson & Johnson, então ainda bebê. E aí depois de um tempo, lá em 2002, na edição 53 da G Magazine, ele voltou a estampar uma capa de revista, dessa vez com um ensaio para a G Magazine.
Hoje o Marcelo é booker de uma agência de modelo e vive com o namorado lá em Floripa. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo certo. O G em Questão agradece muito sua presença aqui hoje, viu? Obrigado, eu que agradeço, imagina. Então, você Fiquei está bem pronto feliz pelo convite. Muito obrigado. Você está pronto para as 5 perguntas do Rafa, então? Tô com medo, mas vamos lá, vamos lá. Não Bora pega lá. muito pesado, que eu sou um tiozinho já. Que isso, imagina. Então, Marcelo, primeira pergunta. Qual foi o impacto da campanha Johnson & Johnson na sua infância? É tão complicado responder isso, né? Porque eu tô com 53 anos e até hoje a Johnson & Johnson acaba, né, de alguma forma me ajudando, mas foi muito bom. Eu não lembro muito, porque eu era um neném, né, de 1 aninho, mas assim, o que os meus pais contam que para eles na época foi muito bom na questão de grana, na questão dos produtos, porque foi um concurso, na verdade, né? O concurso de Bebê Johnson foi de 52 a 68, até 69. Então eu fui o último, eu tinha 1 ano, então eles passaram praticamente 2 anos recebendo os produtos e grana, então para eles foi bom. E para mim também, né, cara, porque abriu tantas portas depois. A história Nossa, da Johnson foi bem marcante. que maneiro isso, muito legal. Talvez tenha sido seu primeiro pezinho já no mundo do modelo, né, então. Sim, até porque na época, né, do nada você acaba saindo em todas aquelas publicações que tinham na época, né? Sei lá, vamos dizer aí, Manchete, aquelas revistas que tinha Capricho, a primeira Capricho de 69, cara, tava eu lá dentro, entendeu? Então, de alguma forma ia aparecendo na Folha de São Paulo, eu tenho todos esses recortes até hoje, tenho tudo guardado. Nossa, que massa. Ok, nossa segunda pergunta. Com que idade aconteceu para você e como foi o processo de entender a sua orientação sexual? Dos 15 anos em diante, eu comecei a andar com uma galera assim, que lidava com balé, pessoal de dança, de teatro. Então, eu tinha 15 anos, mas envolvido com gente de 25, 26, de 30 anos. Então, sabe, querendo ou não, você começa a sentir umas coisas diferentes, uns olhares diferentes. Eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas do que eu. Então, acho que foi ali que tudo começou mesmo, sabe? Agora, para a primeira vez com um cara, assim, 21 para 22 anos. Então foi um processo. Tranquilo, foi um processo, demorou um pouquinho, mas assim, não foi nada assustador, não foi nada que me deixasse traumatizado, coisas do tipo, não, foi bem legal, foi bem sossegado. E eu tenho uma família muito boa, apesar de vir de família de alemão, de adventista, do sétimo dia, aquela confusão toda, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito liberal, assim, então foi tranquilo, foi bem tranquilo. Maravilhoso, que bom. Nossa terceira pergunta. Agora sobre o ensaio da famigerada G Magazine. G Magazine. Você se lembra onde é que foi o ensaio e como é que a temática foi escolhida? As fotos foram feitas em Florianópolis, são 42 praias, então as fotos foram feitas aqui, em algumas locações, tal, mas a maioria nas praias. A história do Bebê Johnson ajudou muito por conta, talvez, de fetiche, sei lá mas eu acho que a chamada foi boa, assim, sabe? Essa coisa de, o Bebê Johnson cresceu, tal, né? E tanto que eu queria fazer umas coisas, umas poses mais sexys e tal, e na época não dava. Acho que eles queriam passar uma coisa de garoto, de menino, mesmo eu já estando com 32 para 33 anos na época. Então eu acho que foi por aí, assim, sabe? Eu queria fazer umas coisas mais sensuais, daí tinha uma coisa meio limitada, assim, por conta talvez da chamada da Johnson, né? Para não ficar muito... E sabe, Marcelo, eu tô sentindo que hoje a gente está ratificando um erro da G Magazine que não publicou a sua entrevista, né? Pois publicaram somente suas fotos. A revista saiu em fevereiro e em novembro, né, eu fiquei sabendo que a revista ia sair em fevereiro no Carnaval. Então eu fui para São Paulo, escolhi várias fotos, eles né, foram super legais comigo. Aliás, toda a equipe, e se tivesse a G Magazine eu posaria de novo, porque foi muito legal, uma experiência ótima. Mas eu lembro que eu dei uma entrevista bem completa, mas era outra época, né, cara, assim, falar abertamente que você já tinha um namorado há 5 anos, assumir para todo mundo, né, porque você acaba se expondo demais, né, posar pelado e daí contar, é tipo um Big Brother mesmo, você vai expondo a sua vida e ali você pode ser julgado de várias formas. Mas foi muito legal naquele momento, sabe? Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto de fazer o ensaio, sabe? Massa. Agora a nossa quarta pergunta é um pouco picante.
Ah, meu Deus. Vai lá, manda ver. Conta pra gente, alguma coisa que te excita e alguma coisa que te desanima. Cara, uma voz bonita me deixa muito excitado, tá? Eu não tô dando uma de santo, não é nada disso. Quem me conhece sabe que eu gosto de umas coisas bem pesadas, tal. Agora, uma coisa que me brocha, cara, realmente é homem de lingerie. Mas é uma coisa minha, eu não curto mesmo. Eu não gosto, sabe? Não sei. Não sei se talvez de como eu fui criado e como é, né? Acho que a coisa do lingerie me brocha um pouco. Mas isso é meu, tá? Não, eu não tenho nada contra quem faz, quem usa a sua lingerie, pode usar, não tem problema. Não, Mas, super importante falar isso, pessoal. Quem tem fetiche, tem o seu fetiche, mas eu pro tenho Marcelo uns não rola. fetiches pesados assim também, até bem mais pesado do que uma calcinha, por exemplo, mas não dá não. Para mim é uma coisa que me brocha. Mas isso é do Marcelo, tá? Isso é meu. Perfeito, boa. Agora a nossa última pergunta, para Ah, finalizar então. já vai acabar? Tá tão legal a conversa. Marcelo, o que Fala que aí. você diria para as pessoas que estão se entendendo homossexuais hoje em dia e vivem numa situação de opressão? Acho que hoje em dia essa garotada tá bem mais solta, por exemplo, do que na minha época, entendeu? Eu sei que tem muita gente que passa por problemas em casa, situações complicadas, entra muita coisa de o pai repressor e a mãe pegando no pé, entra muita coisa de religião, mas hoje em dia essa garotada tá mais livre, entendeu? Isso é uma conquista mesmo pra gente, para as pessoas que estão vendo isso há muito tempo. Na minha época, se você falar isso, era bem complicado, sabe? Dentro da minha família, é mais complicado ainda. Imagina uma família toda de alemão, alguns até bem chatinhos nesse sentido. Não que não tivesse, a gente já sabia de outros primos, outras pessoas que estavam ali fazendo as histórias. Mas, cara, o principal é não ter medo. Você não tem que ter medo, a vida é muito curta, a gente está passando aí por momentos tão complicados, para que ficar com medo, sabe? Em algum momento você vai encontrar aquele gatilho que vai te jogar lá para frente, e eu acho que é por aí. Mas não ter medo, não precisa ter medo, as coisas acontecem. Viver sua verdade, né? Tem que ser, né, cara? Aproveitar, sabe? Não deixar passar, vou ser feliz quando eu tiver 30, 40, 50. Não, vai ser feliz agora, cara. Vai, solta a franga. Perfeito. Marcelo, em nome do G Questão, eu queria te agradecer muito por ter vindo hoje. Se você quiser dar uma Imagina. palavrinha pro pessoal. Queria agradecer mais uma vez, falar que eu gostei muito, vocês são super simpáticos comigo, sempre, sempre. De vez em quando eu vejo a minha revista lá no canal de vocês. Então, agradecer porque foi uma conquista, foi um momento importante né, para todos nós. E é isso aí, a G Magazine foi legal, a história do concurso do Bebê Johnson foi legal. E ter pessoas como vocês, que são super simpáticos e estão sempre aí correndo atrás. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, fiquem com Deus. Valeu. Bom, gente, esse foi o bate-bola do Rafa com o Marcelo. Eu espero que vocês tenham gostado, que na época que eu fiz o capítulo, eu até cheguei a falar que a revista acabou excluindo a entrevista dele, né? E o Rafa viu essa importância, né, de poder falar de como ele sentiu na época, coisas que a gente poderia ter tido contato na época que a revista saiu, e eu espero que vocês tenham achado interessante. Então, comenta aí embaixo que se vocês sugerem alguém que a gente possa ir atrás, que vocês gostariam que a gente pudesse estar vendo, se a gente consegue contato para trazer para as 5 perguntas do Rafa, e que seja um segmento que dê certo. Gente, só não espera sempre, porque é muito difícil conseguir contato com o pessoal, então vai acontecer de forma esporádica sempre que a gente conseguir. Antes de ir embora, eu só queria pedir para vocês descerem aqui, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações, comenta bastante aí embaixo, compartilha o vídeo, a gente se vê na semana que vem. Até já já.